Pedro. Quem foi São Pedro, hein? O grande pescador da Galiléia. Pedro andava ocupado pescando com seu irmão André, quando Jesus, passando por ali, chamou os dois. Ambos largaram as redes e o seguiram imediatamente. Pedro, chamado Quefas, foi de todos os discípulos o que mais prontamente creu na divindade de Jesus. O nome de Pedro foi dado e posto comparando-o à pedra que serve de fundamento a qualquer edifício bem construído. Foi tão grande a sua fé que, vendo um dia caminhar Jesus pela água a pé para ir buscar a barca onde Pedro estava com os outros discípulos, desceu dela e saiu ao encontro de Jesus, caminhando também por cima das águas. Mas, afrouxando um pouco, a fé começou a afundar quando Jesus lhe estendeu a mão e o levantou. Perguntando um dia Jesus aos apóstolos o que é que pensavam dele, porque uns diziam, é João Batista que ressuscitou dentre os mortos, é Isaías, é Jeremias, ou outro dos grandes profetas. Jesus perguntou, e vós, quem dizeis vós que eu sou? Foi exatamente Simão Pedro que respondeu por todos assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Evidentemente falou isso tocado pela sua mediunidade, por inspiração divina, que realmente Jesus era o Cristo anunciado desde Moisés no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Na véspera da paixão, falando Jesus com seus apóstolos sobre a experiência que havia de fazer da sua fé, São Pedro lhe disse que ainda quando todos os demais o abandonassem, ele estaria resolvido a seguir Jesus até a prisão e até a morte. Mas o Cristo, com a sua dupla vista, lhe vaticinou que, bem longe de morrer por ele, o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse 2. Quando veio para o Monte das Oliveiras, enquanto prendiam Jesus, São Pedro tirou a espada para o defender e cortou a orelha de Malco, criado do sumo sacerdote. Mas Jesus lhe disse aquelas palavras famosas, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Embainha tua espada, porque quem mata com a espada morre pela espada. São Pedro seguiu Jesus até a casa de Caifás, onde, perguntando-lhe uma criada se conhecia o Cristo, ele o negou. No mesmo instante o galo cantou e Pedro se lembrou da profecia do Mestre. Foi para fora e chorou amargamente. Mas depois se reabilitou de uma forma extraordinária. Foi um dos primeiros a quem Jesus apareceu, já ressuscitado. Depois da descida do Espírito Santo, naquele dia famoso de Pentecostes, Pedro pregou com tamanha força espiritual que converteu grande multidão de ouvintes, como se vê nos Atos dos Apóstolos. Ora, acompanhadas as suas pregações com os prodígios que fazia, naturalmente como instrumento de Deus, do Espírito Santo, do Cristo, multiplicaram-se as conversões em todos os países por onde São Pedro viajou. Todos se convertiam ao caminho,
que era o nome do cristianismo primitivo. Sempre sem temor, pregando a palavra de Deus, foi preso por ordem do rei Herodes Agripa, que resolveu mandar matá-lo depois da festa da Páscoa. São Pedro estava amarrado de pés e mãos, em cadeias, guardado por 16 soldados. Entretanto, um anjo de Deus lhe abriu as portas da prisão e o libertou, e o conduziu por entre os guardas que estavam dormindo. Foi logo para a casa de São Marcos, seu secretário, onde os fiéis oravam juntos pela sua libertação. Depois de ter fundado a cristandade de Antioquia e pregado o evangelho no Ponto, na Capadócia e em outros locais, São Pedro fundou a cristandade de Roma, indo então para Jerusalém. Voltando afinal a Roma, onde Nero, imperador, se achava irritadíssimo contra ele, foi condenado à crucificação. Isso depois de realizar inúmeros chamados milagres e ter pregado a doutrina cristã para milhares de pessoas. Mas também São Paulo foi condenado a ser degolado, decapitado. O suplício de Pedro se deu de acordo com o pedido que ele fez humildemente. Se Jesus foi crucificado em pé, eu só mereço ser crucificado de cabeça para baixo. E assim se reabilitou maravilhosamente de todo o seu passado. Uma das maiores figuras da humanidade em todos os tempos.